Fala, galera do Corujão Vascaíno. Tô aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações, aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco dando continuidade aí à preparação para o jogo desta quarta-feira, às 19h30, contra o Botafogo lá no Engenhão. Após a derrota para o São Paulo, né? Derrota que ninguém contava. Eu acho que o Vasco precisa ganhar esse jogo. Porque o empate deixa a gente muito distante. O Botafogo é um confronto direto para essa vaga na Libertadores, numa pré-Libertadores. E precisamos ganhar. Ainda mais após a derrota de domingo, jogando em casa. Não vai ser um jogo fácil, até porque a gente não vai ter PH e Nuno Moreira, e não sabemos em que condições a gente vai ter o Barros. Nós colocamos essa informação no X aí mais cedo, falando que o Barros, o Leandrinho e o Paulinho foram relacionados para o jogo de amanhã contra o Botafogo. O Barros havia expectativa por conta da contusão dele, né, da entrada que ele recebeu no jogo contra o São Paulo, tornozelo inchado, mas foi relacionado, deve ir para o jogo, não sabemos em que condição. O Paulinho, que não havia sido relacionado para o jogo contra o São Paulo, retorna. E o Leandrinho, que não é relacionado já há algum tempo, também aparece agora na lista aí. O que me chama a atenção, companheiros, e não é de hoje, e é algo que eu já queria ter falado aqui, é o seguinte. Toda vez que o Diniz é questionado sobre um jogador que não está sendo aproveitado numa entrevista pós-jogo, ele no jogo seguinte, ou ele é relacionado para o jogo, ou ele entra em algum momento durante a partida. Já não é a primeira vez que isso acontece. Na partida contra o São Paulo, no pós-jogo, na entrevista coletiva, ele foi questionado sobre o Leandrinho. Por que o Leandrinho não é relacionado? Por que o Leandrinho não é aproveitado? É um garoto da base, já fez algumas boas atuações, é titular da seleção sub-20. A desculpa que ele deu foi exatamente essa, que o Leandrinho treinou pouco com ele. Porque como o Leandrinho teve à disposição da seleção durante muito tempo, né? Então ele viu pouco do Leandrinho, o Vitor Luiz ele acabou, né, treinando mais, ou seja, aí agora ele vai e mete o Leandrinho. Né? Não duvido nada, durante o jogo contra o Botafogo apareceu o Leandrinho aí em algum momento. Tá? Não duvido. Já não é a primeira vez que isso acontece. E o Paulinho, que aparentemente está terminando o ciclo no Vasco da Gama, porque o contrato encerra no final do ano, não houve acordo, a não ser que haja uma modificação aí nesses últimos um mês e meio aí, ainda de 2 meses praticamente, né, de campeonatos, ainda tem a Copa do Brasil, o Paulinho consiga entrar e performar, coisa que não aconteceu desde da volta dele na contusão, né, de contusão, aí aquela contusão séria que ele teve. O time que deve ir a campo nessa quarta-feira, eu acho que não vai fugir disso aí. Léo Jardim e o Puma no lugar do PH, que está suspenso. Entrada natural do Puma, não tem outro. Cuesta e Robert Renan. Graças a Deus, nossa zaga joga. Piton na lateral esquerda. O Barros, teoricamente, joga de titular, não sabemos em que condição. Eu acho que ele não mexe no Tietê. Coutinho, Rayan, Andrés Gomes e na vaga do Nuno, que também está suspenso, ele vai de Verratti. Não há sombra de dúvida que ele vai de Verratti. Na minha opinião. Tem gente falando, não, porque ele pode entrar de David, não sei o quê. Eu não acredito nessa solução. Eu não acredito nessa opção. Para mim, o time é esse aí. Tá? E se me perguntar, é o time que eu escalaria também. Tá? Eu não iria de David. Até porque o David, as últimas vezes que entrou aí também, sinceramente, né? Eu não iria. Se não fosse o Verratti, eu colocaria o Matheus França para iniciar de falso 9. Não iria de David. Colocaria o Matheus. Porra, Matheus França não entrou, não jogou nada contra o São Paulo. É verdade, mas quem jogou bem? Me diga quem jogou bem contra o São Paulo. Né? Eu colocaria o Matheus França. Mas, na minha opinião, a escalação é essa que está aí. Eu até coloquei na capa do vídeo, que é o
é o clássico dos desfalcados, né? Porque o Vasco vem com o problema do PH e do Nuno, que levaram o terceiro cartão amarelo, né? Fora todos os desfalques que a gente tem por contusão, Jair, né? O Barros a gente não sabe que condição, mas o Botafogo também não vem, não está muito diferente disso não, rapaziada. O Botafogo vem cheio de problema, de contusão também, né? A provável escalação do Botafogo, eu vou colocar na tela aqui agora, né? Acreditamos, segundo o GE, deve ser essa aí, ó. Deixa eu entrar na tela, tá aí, ó. O Léo Link, o goleiro, visto que o goleiro Neto não joga mais esse ano. O Vitinho, o David Ricardo, que está voltando de contusão, bom zagueiro, contratado ao Ceará. O Barbosa, né, que é o argentino, bom de bola. A dúvida ali entre Cuiabano e Alex Telles. O Alex Telles também está com problema físico, né, é o titular da posição. Se não jogar, entra o Cuiabano. Muda um pouco a característica, né, porque o Cuiabano é muito mais rápido, muito mais físico. Em compensação, o Alex Telles é mais técnico, né? Comanda muito bem a defesa ali. Marlon Freitas, né? Danilo ou Nilton, ambos voltando de contusão, tanto Danilo quanto Nilton. Santi Rodrigues, Savarino, retornando de contusão também, né? É outro jogador que está retornando de contusão. E o Jefinho, Cris Ramos ou Arthur Cabral. Arthur Cabral, que também está retornando de contusão, para você ver. Vários jogadores retornando, né? Inclusive, né, o Botafogo tem um jogador, né, que tem feito boas partidas aí, né, que é me fugiu o nome dele agora, o argentino, o Joaquim Correia, né? Não sei se ele é argentino ou ele é uruguaio. Joaquim Correia, né, deve voltar foi relacionado para o Clássico, está relacionado, mas não deve ser titular. É um jogador que vem fazendo muita diferença aí no Botafogo. Então você vê, o Botafogo está com tantos problemas quanto a gente, e o Botafogo tem tido muita oscilação no campeonato, né? Com problemas extracampos enormes aí, principalmente com o negócio de salário, premiação, ainda a premiação da Copa do Mundo, os caras não receberam, né? O Botafogo fez uma proposta para dividir em 12 vezes o pagamento, porra, a perder de vista, e os caras não ficaram muito satisfeitos, não. Enfim, é o que se tem para hoje. Nós trouxemos uma informação hoje, exclusiva nossa lá no X, a respeito do zagueiro Carlos Cuesta, né? E a informação que a gente trouxe é que o Vasco quer definir a situação, ou seja, a compra do Carlos Cuesta, antes da Copa do Mundo. Essa é a ideia do Vasco. O Cuesta tem empréstimo acordado com o Vasco até o final de 2026, né, com opção de compra, atingindo algumas metas que vão ser plenamente atingidas. O Cuesta é titularíssimo da nossa zaga, né? Então, qualquer meta que se coloque para o Cuesta atingir, facilmente ele vai atingir, né? Então, a ideia do Vasco é realmente definir essa situação da compra, que já é com preço fixado, né? Antes da Copa do Mundo, porque provavelmente Cuesta estará na Copa do Mundo, podendo até ser titular da Colômbia. Fazendo uma boa apresentação, o preço dele vai lá em cima e o Vasco pode até lucrar com uma revenda futura. Aí o atleta que tem 26 anos vai completar 27 anos ano que vem, né? Então, essa é a informação que nós demos, e eu acho que tanto o Cuesta, na minha opinião, quanto o Robert Renan, eu acho que tem que definir a situação desses dois o quanto antes. Além de serem bons zagueiros, eles, casaram. Eles realmente se completaram ali. Porque isso às vezes é muito difícil. Às vezes você bota dois zagueiros para jogar, mas que não dá liga. Dois bons zagueiros que não dá liga. No caso do Cuesta e do Robert Renan, eles se completam muito bem, né? Então, tá de parabéns. Eu queria trazer essa informação aqui, falando agora do PH, que foi convocado mais uma vez para a seleção, para os amistosos agora, no mês de novembro. Informação do SofaScore. Repara no mapa de calor do PH em 2025. Foram 50 jogos, 49 como titular, 4 gols, 6 assistências, 10 participações em gols, 60 passes decisivos, 390 duelos ganhos, né? 7,8 por jogo, 159 cortes, 114 desarmes, 353 ações defensivas. Nota no SofaScore, 7,17. Cara,
dificilmente um atleta de defesa que atue no Brasil. Estou falando defesa que atue no Brasil, não é só lateral direito, não, lateral esquerdo, meio-campista, ali, primeiro volante, segundo volante, zagueiro, tenham números melhores do que o PH tem nesse ano de 2025. Por isso que eu acho que se ele conseguir manter essa regularidade, fizer boas apresentações na seleção brasileira, ele tem grandes chances de ser convocado mais uma vez e disputar a Copa do Mundo. Para muita gente que achava isso quase impossível, o sonho do PH pode se tornar realidade aí. Até porque, né, a lateral direita é uma das posições que está, ou talvez uma das poucas posições que realmente está em aberto, né, a titularidade na seleção brasileira. Tá? O PH tem grande chance de conseguir essa vaga e seria bacana ver o PH disputando a Copa do Mundo. Uma outra informação ainda sobre o Ancelotti e a seleção brasileira. O Ancelotti deu uma entrevista ontem após a convocação e ele disse exatamente o seguinte. O repórter perguntou: você considera levar a Copa do Mundo algum jogador que não tem intensidade para jogar 90 minutos, mas que possa te entregar um diferencial técnico nos 25 a 30 minutos finais? O Ancelotti respondeu o seguinte: eu posso levar algum jogador que não tem intensidade para o primeiro jogo ou segundo jogo, mas não vou levar um jogador que não tem intensidade para toda a Copa. Isso não. Precisamos de jogadores de nível top fisicamente. Eu concordo 100% com o que o Ancelotti falou. E com isso, meus amigos, ele descarta qualquer possibilidade de Neymar e Coutinho, porque ambos não conseguem entregar intensidade na parte física, né? Numa competição de tiro tão curto como é a Copa do Mundo, num espaço de tempo muito reduzido. Não tem como. O Neymar ainda é uma situação até muito pior do que a do Coutinho. Né? O Coutinho, pelo menos, tem jogado, tem conseguido aí, muitas vezes, até completar os 90 minutos. Mas para a Copa do Mundo, não vai dar para o Coutinho. Né? Hoje nós tivemos um evento lá na CBF, um papelão, né? Um papelão, uma vergonha que fizeram. Mas também, né, meu? Porra, vai levar Leão, vai levar Oswaldo de Oliveira, os caras que, porra, sinceramente já estão fora do mercado. O Oswaldo de Oliveira até disse que não está aposentado, mas ninguém quer, né? O Leão, sempre polêmico, sempre falou merda pra caralho ao longo da vida inteira. Porra, aí leva o técnico da seleção, um técnico de mais alto nível que nós temos, um dos maiores técnicos do mundo, o maior vencedor, né? Porra, como em clubes, né? Que é o Ancelotti, pra, porra, fazer um papelão desse. Por isso que até hoje, esse é um dos motivos, meus amigos, que o futebol brasileiro está nessa merda há algum tempo, né? E não ganha uma Copa do Mundo faz quantos anos aí, né? Desde 2022, 23 anos que a gente não ganha a Copa do Mundo. E vou dizer a vocês, mesmo com o Ancelotti, vai ser difícil pra caramba para ganhar uma Copa do Mundo, né? Porra, parabéns aos envolvidos. Não sei quem teve essa brilhante ideia, mas que foi uma merda, foi, né? Se era para levar algum técnico, reunir os caras melhores aí, né? Do que, porra, Oswaldo de Oliveira, né? Porra, Leão, né? Tava lá mais uma meia dúzia lá que a gente nem conhece. Porra, pelo amor de Deus. Gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilha, né? Se inscreva no Corujão, vire membro para qualquer hora você estar aqui na minha bancada, conversando comigo, falando sobre Vasco, desabafando. Vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp para você resenhar com a gente. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima. E amanhã é Vitória Vascão.